Olá, meus queridos, continuando o estudo da lição número 1, a lição do terceiro trimestre, primeira lição, falando sobre uma vida a 1000 por hora. A gente consegue perceber que Deus tinha planos maravilhosos para que o ser humano pudesse descansar. Antes do ser humano atingir a vida estressante, Deus já providenciou uma forma de descanso, de liberação da memória, e até mesmo de descarregar a parte cerebral. Quando Adão começou a lavrar a terra e ele percebeu que realmente teria que ser com o suor do rosto, quando chegou na sexta-feira, Adão percebeu que ele precisava de um descanso, e Deus então criou o descanso. Hoje a nossa vida é estressante, é uma vida corrida, é uma vida dentro de transporte, no meio de trânsito, é a correria para comprar coisas em supermercado, é a correria para buscar crianças na escola, é a correria de levar gente para o hospital, de trazer gente do hospital. Então a gente percebe que tudo isso acaba nos esgotando, né? E então Deus providenciou justamente o descanso para a restauração das forças físicas, né? E veja, quando você trabalha muito, você percebe que precisa de um descanso, né? E se você não tivesse descanso, eu me lembro que meu filho mais velho, ele trabalhava muito, mas muito mesmo, ele era programador, e ele tinha assim momentos de muito estresse, porque ele trabalhava bastante. E uma das ocasiões ele disse: pai, eu estava indo para o trabalho num farol na Avenida Paulista, enquanto o farol fechou, ele disse: eu apaguei, simplesmente apaguei, excesso de cansaço, esgotado ao máximo. Então ele disse: eu não consegui assim acordar, teve uma pessoa ir lá me acordar. Então a lição de domingo é falando sobre trabalhando sem descanso ou esgotados por excesso de trabalho. Deus sabia disso, então por isso o Senhor Deus, ele permitiu que houvesse um período de descanso. No oceano onde estava um navio cargueiro, cheio de muitos produtos, entre eles algumas gaiolas de pássaros, pássaros domésticos. E num dos locais, quando o navio balançou ao sabor das ondas, uma gaiola se abriu e um pássaro então aproveitou a liberdade e desapareceu no espaço. Depois de 1h30, lá vem o pássaro cansado voltando para o navio e voltou exatamente para a gaiola de onde ele havia saído. Isso é um exemplo do que nós estamos nos tornando hoje. Nós estamos nos estressando, correndo, voando, tentando recuperar o tempo, e parece que quanto mais rápido as coisas são, menos tempo a gente tem. Nosso celular é mais rápido, nossos computadores são mais rápidos, nossos fornos micro-ondas são mais potentes, nossos fogões já são de 8 bocas, porque a gente não tem tempo de esperar, tá? E aquelas bocas grandes que é para cozinhar depressa. E nós usamos panela de pressão para acelerar o cozimento. Nós não temos tempo a perder. Interessante, né? Nós ganhamos em tecnologia, em coisas assim domésticas que tem até inteligência artificial. O nosso tempo é pouco. Pense em você, agora nesse momento, assistindo esse vídeo. Tem alguma coisa que você deixou de fazer, entendeu? Alguma coisa, deixou de pagar uma conta, deixou de visitar uma pessoa, deixou de buscar uma coisa que você esqueceu. Ah, eu não acredito, esqueci. Agora não dá tempo mais. Aí volto amanhã, volto outro dia. Tá vendo aí? Não é? O tempo é assim, o tempo ficou curto para todos nós. Então, a pergunta número 1 de domingo é: qual é a razão de Deus ter criado um descanso quando não havia ninguém cansado ainda no começo do mundo? Aí tem o texto bíblico, Gênesis 2, de 1-3, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então a resposta: qual a razão da criação de um dia de descanso? Era necessário? A resposta é: a razão de Deus criar um dia de descanso tinha o objetivo de dar uma pausa na rotina semanal e de estimular a nossa memória em direção ao que era divino e em direção à adoração. Nesse descanso, Deus estava dando um exemplo para todos nós, seres humanos. Deus nos conhece muito bem. Deus conhece nosso limite físico e nosso limite emocional. Por isso, instituiu um período de 24 horas
para que nós tivéssemos tempo para refletirmos na criação, refletirmos em sua bondade, aproveitarmos a vida com nossa família, aproveitarmos a vida até conosco mesmo, para refletirmos na bondade divina e aproveitarmos a nossa vida com a família e em meio à natureza, se possível. Então Deus deseja que a gente seja restaurado, e para isso Ele criou um tempo especial de 24 horas. Mesmo esse objetivo tão nobre, hoje ele é ainda deixado de lado, porque nós vivemos, a maioria das pessoas, em grandes cidades aglomeradas, onde as casas são uma pertinho da outra, não tem muitas vezes nem quintal para as crianças brincar. Em apartamento, então, nos apartamentos não pode fazer barulho, não pode bater um prego depois de certa hora, as pessoas vivem quase que enjauladas, né? As crianças sentem isso e parece uma panela de pressão, a maioria das crianças. Quando uma criança corre e dá um grito, o pai já, silêncio, não pode gritar. Por quê? Porque é o que nós vivemos hoje. Então, viver no campo, viver curtindo a natureza, pelo menos em um dia da semana que Deus criou, Deus reservou, isso é muito saudável, tá? Por isso a gente tem que pensar no descanso. A pergunta número 2 é: o descanso tem alguma função física, espiritual, emocional importante? É um texto bíblico, alguns textos bíblicos. Perceba, no livro de Marcos 6,31, Jesus disse: não andeis ansiosos dizendo, que comeremos ou o que beberemos. Ainda em Salmo 4, verso 8, o salmista escreveu: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Olha que assim, situação importante que Davi colocou. A pessoa com paz, a pessoa descansa, tá? Jesus disse: não andeis ansiosa. A ansiedade é muito terrível. Hoje em dia a correria nos faz ficar ansiosos com o dia de amanhã, com o que vamos pagar, com o que vamos fechar no dia de amanhã, a entrevista que vamos fazer. Tudo isso gera ansiedade nas pessoas. Ainda Êxodo 23, verso 12: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Deus está falando aqui praticamente de serviço braçal. Pessoas que se cansam e precisam do dia do sábado para refazer essas forças físicas. Deuteronômio 5,14: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que descanse, e Deus completa, como tu também. Não adianta nada, assim, todos descansarem e você ficar estressado. Veja que Marta e Maria estavam recebendo Jesus, e Marta estava lá a todo vapor, e ela disse assim: Senhor, o Senhor não se preocupa, eu estou fazendo tudo sozinha, manda que Maria me ajude. Jesus disse: calma, Marta, você está atarefada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O momento de descanso não pode ser retirado de nós, é dado por Deus. Mateus 11:28, Jesus disse a famosa frase: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Grande palavra, ou grandes palavras. Nós carregamos muitos fardos, e às vezes deixamos os fardos assim entrar dentro de casa. Tinha um homem que saiu do trabalho, e o chefe dele disse: posso com você na sua casa hoje? Quero ver sua família. Ah, pois não, chefe. Mas quando chegou na porta da casa, o empregado disse: chefe, um momentinho só. E o chefe ficou olhando. O empregado foi até uma arvorezinha pequena que tinha no jardim, e manuseou alguns galhos e disse: vamos, chefe, vamos entrar. Abriu a porta: minha esposa, está aqui o meu chefe, veio nos conhecer, foi aquela alegria. O chefe tomou um suco com eles, comeu um pastel que a esposa havia feito, e foi aquela alegria. Então, na saída, o chefe perguntou: escuta, eu queria te perguntar uma coisa. Quando nós chegamos, você foi até aquela arvorezinha e fez não sei o que com os galhos ali. O que você fez? Ah, disse o empregado: sabe o que é, chefe? Quando eu chego do trabalho, eu não quero levar os meus problemas, os fardos dos meus problemas do trabalho para dentro de casa. Então eu vou lá naquela arvorezinha e simbolicamente eu deixo lá os meus problemas. Quando é de manhã, eu volto ali e pego eles de novo e vou embora para o trabalho. Assim eu não afeto a minha família com os meus problemas, com os meus cansaços. O chefe disse: olha, gostei, vou fazer isso também. Então, o descanso físico tem alguma função espiritual, emocional, física para todos nós? Resposta: como nós não somos máquinas, precisamos da reposição da força física, da força intelectual, da força espiritual, e isso só acontece quando você repousa. O repouso é muito importante.
Dormir pelo menos de 7 a 8 horas por dia é importante. Tantos acidentes acontecem hoje em dia. Eu assim, fiz palestra em muitas empresas sobre segurança do trabalho. E até eu orientava os funcionários, até os empresários, a darem um período de descanso para os funcionários. Nos Estados Unidos agora, as empresas fazem o seguinte, depois do almoço, os empregados têm meia hora a mais, em vez de uma hora, é 1h30. Eles podem, cada um tem seu colchonete e deita lá num cantinho, e não é que está aumentando a produtividade do pessoal, porque descansam, fazem uma reposição. E até tem salas especiais, se a pessoa quiser conversar com um psicólogo, com algum terapeuta, pode ir lá conversar, extravasar e contar o seu problema. Gente, está dando um resultado tremendo. É importante demais o descanso, porque ajuda as pessoas. E percebemos o seguinte, que quando existe um acidente do trabalho dentro de uma empresa, é porque o empregado estava desatento por algum motivo. Hoje estava com sono, hoje estava ansioso, preocupado com os seus problemas, tá? Acidentes de trânsito, quantos caminhoneiros a gente vê que dormem no volante, né? E é uma coisa assim, o sogro do meu irmão estava indo para Minas Gerais, e meu irmão estava na frente e ele atrás. De repente meu irmão olhou, o sogro dele atravessou a pista e pegou o contramão e foi parar no acostamento. E a esposa dele então deu um grito, ele parou. Gente, meu irmão foi lá e disse, o nome dele era Jesus Bandeira, seu Jesus, como é que o senhor atravessou a pista assim? Foi parar na contramão, um tempo no caminhão bateu no senhor. Ele disse, chamava ele de Jaime, eu dormi no volante, olha, o jeitão mineiro dele falar, dormi no volante, ô sono gostoso, é como se estivesse no tapete de casa dormindo. E olha, a pessoa dorme no volante porque está cansado em excesso. Então o descanso é muito importante. Deus então criou um período de 24 horas para que nós pudéssemos descansar, né? Deus não precisa descansar, mas deu exemplo. Isaías 40, 28 diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, porém para criar o hábito saudável, tanto de descanso como de adoração, Deus descansou no 7º dia. Por isso é importante demais o descanso para o corpo. As pessoas que não descansam, e já foi comprovado, a pessoa é jovem, não tem aquele cansaço que uma pessoa assim mais idosa tem. Mas o que acontece? Quem trabalha muito e não dá repouso ao corpo, quando chegar na velhice, a pessoa vai ter inúmeros problemas, porque o desgaste foi maior. Existe desgaste, por exemplo, da parte óssea, da cartilagem, por exemplo, da musculatura, das conexões, existe o desgaste, queira ou não queira. E se a pessoa não descansa, a natureza vai cobrar do corpo da pessoa lá na frente. Então quando a pessoa chegar nos 60 anos, está com artrite, com artrose, com fibromialgia, o que vai diminuir a qualidade de vida da pessoa. Então é importante o descanso adequado, tá? A pessoa, eu vi uma senhora, era dona de uma pizzaria. Gente, as olheiras daquela mulher era impressionante, parecia uma máscara. Eu olhava assim e disse, gente, como... Eu conversava com ela e dizia, até eu abordei ela uma vez e disse, escuta, a senhora, desculpa falar, mas a senhora está com muitas olheiras e eu sou de uma igreja que, assim, ajuda na questão da saúde. A senhora está dormindo direito? Ela disse assim, Gilberto, eu estou dormindo 3 horas por noite. Aí estava o resultado, aquelas olheiras profundas, assim, pretas mesmo, em volta dos olhos. Tá? Então é importante o descanso para a pessoa. A pessoa pode até achar que não, mas é importante. Inclusive, a prevenção do Alzheimer já foi comprovado, tem muito a ver com o descanso. Quando você descansa, veja, a serotonina, que o nosso sistema nervoso é o hormônio que lubrifica o cérebro, o sistema nervoso, ele tem que ser criado. Se a pessoa dorme depois da meia-noite, esse hormônio não é criado em toda a sua totalidade. Então a pessoa tem falta disso, dessa quantidade. O que vai produzir o mau humor na pessoa no dia seguinte, e lá na frente, o Alzheimer vai então ser um problema sério para a pessoa. Porque o cérebro ficou muito cansado, não teve a reposição, os neurônios não tiveram a reposição, a restauração necessária, e a pessoa só vai saber disso quando tiver com 70 anos, às vezes até com 65 anos, tem pessoa com Alzheimer, porque não descansou de maneira plena. Ellen White escreveu em Conselhos sobre Saúde, na página 99, eu vou ler porque vale a pena, ela diz assim, os que fazem grande esforço para fazer muito trabalho em pouco tempo, estão vivendo de capital emprestado, porque está usando uma energia que ele não tinha naquele momento. E alguns tomam até energético, tomam café para acelerar, comem chocolate.
Chocolate, por exemplo, te dá uma energia, mas uma energia que você não tem, mas vai ser cobrada depois. A pessoa tem que ter muito cuidado. Às vezes a pessoa que trabalha muito, eu conheci um amigo que ele programava computadores, ele tinha grãos de café torrado num vidro em cima da mesa dele, ele pegava aquele monte de grão de café e então ele mastigava. Eu dizia para ele assim, escuta, o que é isso que você está fazendo? Eu disse, eu preciso da cafeína pura, eu não posso dormir agora, eu tenho que terminar o que eu estou fazendo aqui, para entregar de manhã. Uma loucura. Então, veja, é uma pessoa jovem, com 40 anos, estava com um monte de problemas para serem solucionados. Então, Ellen White diz assim, os que fazem grande esforço para fazer muito trabalho em pouco tempo, estão gastando energia emprestada, estão vivendo de capital emprestado, estão gastando a energia vital de que necessitarão num tempo futuro. Todo aquele que viola as leis da saúde deve, a qualquer tempo, sofrer em maior ou menor escala. Então, quando Deus criou, o tempo do sábado foi para a restauração das forças físicas, intelectuais, emocionais e espirituais. Deus nos abençoe. Que fiquemos com a bênção de termos aprendido a questão do descanso hoje, nesse estudo, de domingo, dia 27/6. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse tempo de descanso e à noite também, para que nós pudéssemos restaurar nossas forças físicas. O Senhor nos deu exemplo. Ô Senhor, abençoa meus irmãos e aqueles que estudam conosco. Possamos aprender esse trimestre sobre o descanso maior, que é o descanso em Jesus. Abençoa-nos, pelo nome de Jesus pedimos. Amém. Fica com Deus. Obrigado pela atenção e você vai perceber que o estudo desse trimestre vai ser muito abençoado para todos nós. Deus vai te abençoar. Fica com Deus. Amém.